Olá a todos os amigos que estão acompanhando a transmissão aqui pelo Instagram. Estaremos dando início ao nosso bate-papo em seguidinha, assim que o nosso parceiro convidado chegar por aqui. Hoje estarei conversando com o Caio Firmino, da plataforma Meu Gestor, de Minas Gerais. Essa plataforma é essa que atua como um consultor virtual, onde você consegue, através dela, tendo um pequeno negócio, sendo um microempreendedor individual ou mesmo um empreendedor que está iniciando agora o seu projeto, você consegue ali apoio junto a diferentes especialistas em diversos segmentos de atuação. Apenas mais um minutinho para que ele chegue aqui conosco e nós já vamos fazer a nossa conexão. Vamos aguardar aqui nosso amigo Caio. Vamos ver se eu o localizo por aqui. Para que ele se junte a nós na sequência da nossa transmissão. Vamos ver, estamos aguardando nosso amigo Caio para que a gente possa chamar ele aqui para dentro da sala. Em instantes, ele estará conosco aqui. E você segue aí também mandando os aviãozinhos, convidando seus parceiros, colegas, amigos para estarem conosco nesse bate-papo. Vamos ver se nós localizamos ele por aqui. Olá, Caio, onde você está, Caio? Estamos te aguardando, meu amigo. Vamos ver se o Caio chega por aqui. Parece que ele está com alguma dificuldade ali na conexão. Os nossos amigos da plataforma Meu Gestor já estão conosco. Eu peço aí prontamente para que sinalizem para o Caio para que nós possamos fazer o nosso bate-papo. Opa, está aqui na sala. Vamos já, em seguida, a gente inicia efetivamente o nosso bate-papo. Vamos ver, tá chegando aí na área. Caio Firmino para conversar com a gente. Vamos só aguardar para que a nossa conexão finalize. Nesses dias de muita live, muita transmissão, muito conteúdo, nós sabemos que a nossa internet já não está mais aquilo que era, e tem alguns horários que isso fica um pouco mais complicado. Estamos aí no dia 25 de maio de 2020 e durante essa live você vai ter a oportunidade de também conversar conosco através do campo de comentários, ali na parte inferior da nossa tela. Estamos só aguardando o Caio efetivar a conexão. Vamos lá, em seguidinha. Nós vamos iniciar o nosso bate-papo aqui. Estamos com poucas pessoas aqui participando conosco, primeiramente pelo horário, e segundo porque este foi um convite da plataforma O Meu Gestor. Uma plataforma que concentra especialistas de diferentes áreas para que possam dar suporte aos micro e pequenos negócios. A plataforma está sediada em Belo Horizonte e que o gestor, Caio Firmino, vai estar contando um pouco mais para nós como é a funcionalidade desta plataforma e como que o seu negócio pode se beneficiar dela. Vamos lá, estamos chamando ele aqui. Opa, parece que agora vai dar certo. Vamos ver se a nossa conexão vai complementar. Alô, Caio, na escuta? Grande André, tá me ouvindo?
Opa, estou ouvindo, amigo, só não estou conseguindo ter a sua imagem. Eu tô vendo aqui também embaçado aqui, mas eu tô tentando. Não sei se é internet. Ah, opa! Opa! E Aí, aí, agora André? sim. Tudo bem? Enfim, ao vivo e conectados. É isso aí. Tudo bem, Daniel? Ó, André, desculpa. Boa noite. Ô, meu amigo, uma grande satisfação estar aí com você e com os amigos do meu gestor. É uma plataforma que já atuamos juntos aí há mais de um ano, né? E Isso aí. que tem possibilidade de conhecer pequenos negócios do Brasil inteiro. E nesse momento aí de um apuro tão grande que o mercado nos dá aí essa surpresa, é mais uma funcionalidade que os pequenos empresários têm, mais um local onde eles podem encontrar socorro, né, suporte para que consigam passar por esse momento difícil. E eu te agradeço pela oportunidade da gente poder conversar um pouquinho sobre isso, dar um pouco dessas dicas. A gente sabe que o horário agora nada favorece, nem a internet, né? Uhum, Mas, mas é mais um dos problemas crônicos que estamos tendo aí nesses últimos dias. isso mesmo. Essa hora parece que todo mundo resolve entrar na internet ao mesmo tempo, né? Então fica bem complicado. Mas eu Algumas. que agradeço aí pela oportunidade, tá, André, de estar aqui participando com você, de estar batendo esse papo. Obrigado aí pelas palavras a respeito do meu gestor. Essa é uma das nossas missões, realmente, tentar e esforçar para poder auxiliar, aí, especialmente os pequenos empresários, e em especial numa situação como essa, né? Situação super complicada, onde que essa turma é que mais está sofrendo. É o micro e pequeno, é o autônomo, é a galera que está aí vendendo almoço para comprar janta nesse momento em especial, né? Isso no Brasil inteiro, né, Caio? Conta um pouquinho, a gente está com algumas pessoas entrando agora, talvez Uhum. nem todas conheçam aí a plataforma, outros mais estão chegando agora e começando a participar conosco, mas para o pessoal saber um pouco do que é o meu gestor, conta um pouco para eles como é que nasceu a ideia, como é que ela foi constituída e como é que funciona hoje. Legal. André, o meu gestor vem de uma ideia aí que começou a ser desenvolvida em 2016, posso colocar, tá? Finalzinho de 2016, a gente já começou a idealizar uma base a respeito do que poderia ser o meu gestor, tá? Muito baseado num livro que eu li lá atrás, chamado Organizações Exponenciais, não sei se você já chegou a ler esse livro, é um Sim, livro muito bom e que tem um trecho desse livro que ele fala a respeito desse trabalho que pode ser desenvolvido utilizando horas ociosas de alguns profissionais. E como que essas horas ociosas pelo mundo estariam cada vez maiores, né? Não só pela otimização do trabalho, gerada pela tecnologia, né? Mas por até opção de alguns desses profissionais, como que isso teria aí uma mão de obra interessante a se usar. A partir dali, criou uma faísquinha, né? E a gente começou a testar o modelo dessa consultoria online, utilizando aí horas disponibilizadas por profissionais por todo o Brasil nesse momento, né? E o meu gestor funciona dessa forma. O nosso cliente, em sua maioria pequeno empresário, ele assina a nossa plataforma e a partir dessa assinatura ele tem aí a possibilidade de ter atendimentos, consultas com consultores de diversas áreas. Inclusive, o André, que é um dos nossos consultores que já está aí com a gente um pouco mais de um ano, e entre vários outros consultores aí, né, e de várias áreas, finanças, vendas, gestão, processos e por aí vai. E tudo isso online através da plataforma. Então, o nosso objetivo é realmente garantir o acesso dessas pessoas a esse tipo de especialidade, a esse tipo de profissional. E com um grande destaque, né, André? Com um valor de investimento que fica dentro da realidade desses caras, né? Os caras e as caras. eu sempre faço essa alusão à condição de pessoas, né, Caio? A gente, enquanto pessoa física, Uhum, tem um mal-estar, sente alguma dor, sente algum ponto que não consegue identificar, né, o que está incomodando, a gente busca um clínico geral e depois vai a fundo de acordo com a especialidade daquilo que se identifica. A pessoa uhum, jurídica ela tem uma condição muito similar. Né? E muitas uhum, vezes o empreendedor, o empresário, ele não consegue identificar onde é que está a dor. Ele percebe que o negócio não está muito bem, ele percebe que o ritmo que ele tinha pensado não está dando, e às vezes ele não consegue simplesmente enxergar, né, onde é que está o prego ali na sola do sapato.
E a partir do meu gestor, ele dentro de alguns questionamentos do que ele entende do negócio dele e de pessoas que têm uma vivência no mercado, conhecendo também outros pontos adicionais, ele consegue identificar alguma coisa que até então não estava tão clara e trabalhar em cima disso. O problema é quando existe a dor e a gente não trata ela, né? Quer dizer, a ferida vai aumentando, o problema vai ficando mais grave e depois, quando ele se torna aí uma doença muito severa, o tratamento fica muito mais complicado, né? Com certeza, com certeza. E o objetivo do meu gestor é esse, é conseguir estar do lado do empresário, da empresária, acompanhando com ele o desenvolvimento do negócio e ter ali o consultor que ele precisa a hora que ele precisa, né? Hoje no E Brasil são quantos clientes que já foram atendidos aí pela plataforma? hoje nós já tivemos mais de 150 clientes atendidos pela plataforma, que já utilizaram, já tiveram aí junto com o meu gestor. Nós somos uma startup, né? Então, startups têm ali a fase de desenvolvimento do negócio, crescimento, e a gente começou com a fase de escala do produto aproximadamente ali meados do ano passado. E aí veio esse Covid, né? Deu uma pedrada na gente, mas a gente já está super otimista para o retorno do Covid, que é um momento que a gente acredita que pode ajudar muito os empresários nessa retomada, que a gente tem visto que tem muita gente perdida, né? Do tipo, pô, beleza, tava tudo bem, aí veio essa quarentena, jogou tudo no buraco, e agora? Como que eu volto? Né? Por onde eu começo? Não é só abrir a porta? A gente sabe que não é só isso. E aí o pessoal tá tendo agora esse grande problema. E a gente quer ajudar os empresários também nesse momento de retomada. E é a primeira vez, viu, André, que eu estou fazendo essa live aqui. Até Ah, falei com o é? Daniel lá do marketing, falei, Daniel, será que rola a gente fazer esse tipo de trabalho? Até falou, não, cara, vamos fazer. André falou que tá fazendo, vamos fazer com ele. Falei, não, beleza. E eu tô achando super legal, tô vendo o pessoal entrando aqui. Pô, pessoal, obrigado aí, né? Obrigado por estar aqui comigo, com o André. Vi o pessoal que eu conheço entrando aí, super legal isso, achei bem bacana. Eu acho que nesse momento, né, o Caio, a gente sabe que tudo fica um pouco mais difícil, porque foi um baque muito forte, muito imediato. As pessoas às vezes não estão conseguindo identificar para onde correr e não percebem que já existiam algumas soluções, né? E um pouco da vida de startup, a vida de negócios que estavam saindo aí de projeto para efetivamente virar empresa, né? São um pouco disso. Às vezes são soluções que foram pensadas em cima de algumas dores, mas que ainda não se tornaram populares o suficiente para chegar em quem as precisa. E Exato. nesse momento onde está todo mundo indo para a internet, na verdade, assim, não é esse momento. A gente sabe que o movimento para o mercado eletrônico, ele já existia, agora ele acentuou, talvez seja mais uma questão de velocidade do que fato agora, né? Uhum. Mas nessa velocidade entrou muita coisa ao mesmo tempo. Então, entraram soluções já pensadas, estruturadas, entrou gente que, assim, na tentativa e erro, estão tentando se posicionar. Entrou também, né, muito material que hoje talvez seja um pouco mais de entretenimento, seja um pouco mais de humor, mas que às vezes falta um pouco daquela estrutura para de fato servir como solução, né? Uhum. Então, até quando nós conversamos, eu e o Daniel, eu disse, olha, Daniel, temos que acentuar um pouco isso para que as pessoas nos achem, para que as pessoas identifiquem aí essas problemáticas, né, que estão tendo, olhem na internet e vejam, não estão sozinhas, estão tendo outras pessoas com os mesmos problemas, e por terem pessoas com o mesmo problema, às vezes a solução que eu não achava já foi encontrada. Então eu não preciso reinventar a roda, né? Então Exato. é mais aproveitar conexões do que efetivamente criar soluções. E eu queria explorar um pouco disso contigo, cara, para a gente conversar um pouco com as pessoas que estão chegando, que Uhum. tipo de problemas elas traziam, elas estão trazendo coisas novas agora, é só uma questão de diferença de momento. Como é que você vê a evolução do que era a procura do meu gestor no final do ano passado para agora? Né? E as empresas estão chegando com ideias ou realmente é algo que ainda é um cenário meio caótico? André, de forma geral, isso é uma coisa bem engraçada. O cliente, especialmente o micro e pequeno, ele sempre vem com um problema. Eu quero vender mais. Geralmente, assim, eu acho que eu vou colocar uns 90% dos clientes que chegaram no meu gestor vieram com esse problema específico.
É lógico que o problema nunca, na verdade, não nunca, mas nem sempre era esse. Eu até posso afirmar que na maioria das vezes não era. Mas, como ele sentia ali a falta de caixa, a falta de dinheiro no bolso, né? Ele geralmente achava que precisava de vender mais. A primeira reação do pequeno é essa: pô, tá acabando o dinheiro, o caixa Uhum, tá apertado, as contas não estão fechando no fim do mês, eu sobrava 3 para mim, agora tá sobrando 2, eu sobrava 10, agora sobra 7, eu preciso de vender mais, caiu a venda. Mas por muitas vezes ele não acompanha a venda, ele não sabe quanto que ele vende por mês, ou ele tem uma noção superficial a respeito disso. Isso não é martelo, assim, né, batido. Eu vendo 20, estou vendendo 15, não é. Mas é a primeira impressão. Então, geralmente, é o problema que eles trazem é esse. Ah, eu preciso vender mais, estou vendendo pouco. Esse é o problema de forma geral. Agora, nesse momento, o problema está circulando muito em questões financeiras, né? Então, o uhum, que aconteceu, né, na real, assim, com o micro e pequeno? O cara que faturava o bastante para poder pagar as contas e sobrar uma margem ali para ele, né? Porque o pequeno, de forma geral, ele não faz a famosa retirada, né? Ele geralmente ele uhum. volta o resto. É aquela política de que o que sobrar é meu e eu deixo um restinho ali no caixa porque mês que vem tem conta, né? Acontece que esse cara, ele nunca foi de fazer caixa para a empresa dele, ele nunca foi de ter uma reserva de capital de giro, ele nunca foi de ter isso, né? A grande maioria, tá, André? Eu não vou generalizar, não. Uhum. A grande maioria não trabalha dessa forma. E nesse momento, você tem uma empresa que já não tinha um caixa sobrando ali, guardado, reserva, e que agora para de entrar tudo, então a situação do cara fica realmente meio que caótica, né? Uhum. Porque ele ainda tem um aluguel para pagar, ele ainda tem um fornecedor que ele ficou em aberto, ele ainda tem as contas da casa dele para pagar. Enfim, hoje o problema, de forma geral, é financeiro, né? E que é um problema que agora ele vem muito complicado, porque não é um problema que, pô, eu queria mais, tá sobrando pouco, ou tô um pouquinho apertado, agora é um problema de que, pô, full, né? Desculpa a Uhum. palavra aí, mas que full, né? O cara tá, putz, eu não sei o que que eu faço. Ele tá com a corda no pescoço, ele tá atolado de água, já não soube, passou do nariz. E, enfim, é um problema um pouco mais pesado hoje em dia que esse empresário está enfrentando. E, e aí virou, deixou de ser venda para ser falta de dinheiro total. Não sei se, eu acho que Uhum. aí agora ficou um pouco mais difícil, na verdade, ou bem mais. O que a gente percebe quando tem feito alguns atendimentos, conversado com algumas empresas dentro desse desenho, né, Caio? Como você bem disse, são dois focos e que muitas vezes para o empresário são distintos, quando na verdade eles são complementares. Não quer dizer, se você não está tendo clientes, você perdeu o faturamento. Perdeu o faturamento, você vai começar a atrasar contas, você vai começar a ter que renegociar alguns prazos, você vai ter que considerar que no fim do mês você não vai ter mais o mesmo saque. Então, quer dizer, são causas, consequências. O que, às vezes, por não observar isso antes do momento que a gente está vivendo, lá atrás já fazia algumas operações que acabavam complicando isso. Então a gente entrou em mais um segmento. A gente estava Uhum. falando de vendas, a gente pegou em finanças, agora a gente fala em processo. Né? Quer dizer, eu não me preocupava com isso. Sobrava dinheiro, eu já sacava. Mas eu esquecia que eu tinha um movimento sazonal. Então, se eu saco ele na hora que eu estou nas vacas gordas, na hora de vacas magras, o negócio vai apertar um pouco. Né? Então, são condições que o empresário, às vezes, foca muito em um determinado segmento e acaba deixando o outro, ou por desconhecimento, até porque não gosta muito daquilo, né? Quer terceirizar um pouco aquilo, mas que Uhum. lá na frente, ou em um momento um pouco caótico como esse, acaba dando algum choque. Né? Dentro dos clientes que você tem conversado, eles tiveram alguma surpresa nesses últimos atendimentos? Puxa vida, né? Eu não sabia disso, isso daqui, né? Afeta o meu negócio e nem eu percebi. Às vezes acontece muito com estoque, com logística, com fluxo de caixa. Né? Quais são os pontos que você tem visto? Eu não vou dizer que sejam negligenciados, mas que às vezes o empresário não está dando tanta atenção na sua operação, no seu dia a dia, e que isso talvez acabe ajudando a ter esse problema, tanto de vendas quanto no reflexo financeiro. Assim, hoje em dia eu falo que o maior problema que a gente vê dos clientes é os caras ligaram o botão de sobrevivência,
tá? Então, hoje em dia, eu acho que assim, nem tem muito esse negócio dessa questão que você colocou de isso me surpreende ou não. O cara tá com o botão de sobrevivência 100% ligado, então é o esforço máximo para sobreviver. Mas um pouco antes disso tudo acontecer, isso acontecia bastante, especialmente quando a gente fala de vendas, né? Tem algumas relações que são bem engraçadas, tipo vendas e marketing. O cara faz algumas ações de marketing, mas a intenção dele não é impactar na venda, é marketing por marketing, que é uma coisa que não faz sentido nenhum, mas que, de forma geral, o empresário não vê que cada real que ele investe no marketing precisa de retornar de alguma Uhum. forma para a venda, né? Isso tem que refletir, é um investimento, né, para poder fazer venda. As questões de processo, os ciclos financeiros, são coisas que geralmente atrapalham bastante esses clientes e que eles não se tocam muito, né? A questão de prazo para fornecedor e prazo de recebimento, vende no cartão e divide no cartão e não está nem aí, e aí vai lá e antecipa no cartão, só que paga caro para isso, e só que não faz a relação dessas contas, né? Não tem isso ali Uhum. na ponta da caneta ou na ponta do indicador para ele poder saber exatamente quanto que ele está perdendo nessas operações, quanto que ele deveria estar ganhando e para onde está indo essa margem dele que ele está perdendo. Então, essas questões são questões bem comuns de acontecer assim no dia a dia do empreendedor que a gente vê. Especialmente essa questão de cartão. O cartão é uma ferramenta linda, né? Facilita demais, otimiza demais o processo, mas que por muitas vezes o empreendedor ele não usa tão bem. É o tal de sempre fazer a venda antecipada, mas ele não pensa isso na hora de definir o preço do produto, então ele não coloca essa antecipação de cartão na margem dele, e isso geralmente aperta bem lá na ponta, o cara já tem uma margem apertada, aí as maquininhas de forma geral para pegar à vista cobra ali 2%, 2,5%, e o cara já tem um lucro pequeno, e aí na hora que ele tira esses 2,5%, começa a faltar uma grana lá no final do mês, depois de um tempo, que ele não entende o que está acontecendo. Ele acha que, enfim, aí ele acha que precisa vender mais. Ele acha que a venda caiu. E questões de precificação também são muito discutidas, porque um preço mal definido é trabalhar para poder cavar o buraco, né? É Então, isso o aí. empresário define um preço mal definido, às vezes a margem está super apertada do preço, ele não consegue vender um produto com um preço atrativo para uma lucratividade do negócio, só que quer vender igual louco. E aí vende, e cada vez o buraco está ficando maior, e ele está se enterrando ali dentro, né? Isso também é uma questão que, antes dessa quarentena, era amplamente discutida com todos os clientes. Agora, como eu te disse, André, o negócio está sendo muito o botão da emergência, né? A procura por capital no mercado está absurda, todo mundo está precisando de capital, buscando financiamento. As ações do governo de disponibilização de capital para micro e pequena empresa não estão chegando até as micro e pequenas empresas, Uhum. porque eles estão colocando isso de forma geral na mão de bancos privados, né? E os bancos privados não estão afrouxando o quanto deveriam para poder disponibilizar esse capital para o micro e pequeno, e isso está estrangulando demais, né? Então, de forma geral, está todo mundo meio nessa, pô, preciso de dinheiro porque não dá para pagar a conta e o dinheiro não entrou, preciso pagar funcionário, não dá para mandar. Aí agora o negócio está um pouco complicado, né? O que a gente espera é que com essas retomadas agora da economia, as coisas comecem a ficar um pouco mais leves, né? Mas aí entra um novo desafio. E agora, né? Eu com meu caixa todo zoado, todo arrebentado aqui, como que eu retomo a minha operação? Esse é um desafio muito forte, né, cara? E que vai exigir não só pensar agora nos cuidados com o caixa. O cuidado com o caixa foi o primeiro impacto, né? Agora, a retomada, a saída da sobrevivência para retomar a condição aí de maturidade, né? A Uhum. via aí de, vamos dizer assim, o voo de cruzeiro, né? E principalmente pensar em crescimento, isso vai exigir um pouco mais de atenção. Uma atenção que os amigos que estão nos acompanhando, né? Podem focar um pouco mais agora no seu negócio, nos encaminhando as dúvidas e, de repente, as sugestões que tenham. Então, você tem aí um pequeno negócio, você está aí em algum momento de impacto e está precisando de uma dica específica aí do seu segmento, manda sua pergunta aí para nós, lá embaixo, campinho de comentários, escreve aí para nós e a gente vai poder, ao longo do bate-papo, estar trazendo aí algum apontamento específico do seu segmento
uma vez que a gente teve a oportunidade aí de atender diferentes segmentos e isso no Brasil inteiro, né, Caio? Eu Exatamente. só dentro da área que eu estou atuando aí com o meu gestor, já tive pessoas do norte, do nordeste do país, aqui do sul, sudeste, várias pessoas, e a gente consegue perceber que muitas aflições e muitas dificuldades são bem parecidas, né? Só muda o endereço. Exatamente, exatamente. Quando a gente começou com o meu gestor nesse formato, né, que a gente começou a ampliar essa rede, né, isso foi uma coisa que a gente achou super engraçado, né? A gente tem a lógica, as regionalizações, né? Os negócios, eles têm algumas particularidades pela região, mas a dor, de forma geral, são praticamente as mesmas, né? Você vê como é que você tem uma régua que você consegue definir muito bem ali nos negócios, quase no país todo, né? É lógico que, pô, no Nordeste é um pouco diferente do Sul, que é um pouco diferente do Sudeste, que é um pouco diferente do Centro-Oeste, e por aí vai. Mas, de forma geral, é tudo muito parecido. Isso é, isso foi se tornando para a gente uma coisa bem curiosa, assim, que a gente imaginava que seria um negócio complexo, assim, de realidades de negócio, de vida completamente diferentes. Mas depois de um tempo a gente viu que, pô, não é a mesma coisa, só fala a mesma coisa com todo mundo, que todo mundo vai entender. Pois é, e dentro dessas universalidades, né, Caio, tem uma que eu acho que ela acontece com uma certa frequência e que eu queria ver, assim, a tua visão disso, né? O empresário muitas vezes ele está um pouco apertado, ele está com dificuldade de encontrar algumas saídas, mas ele também tem uma certa resistência em se abrir para alguém dar um pouco desse suporte para ele, né? Lógico, ele está abrindo a vida dele, ele está abrindo uma coisa que ele constituiu, mas às vezes pode fazer muita diferença no rumo desse negócio. O que você atribui e se você vê também um pouco dessa resistência do empresário estar aí com parceiros nessa construção? É algo que realmente acontece? Se acontece, né, como vencer um pouco dessa resistência da empresa a ter uma participação aí de um mentor ou até de alguém consultivo para ajudar a pensar soluções das suas dificuldades? Isso é uma questão bem engraçada. O pessoal, de forma geral, o empresário, ele tem medo de contar um pouco da empresa, até da ideia que ele está desenvolvendo, porque ele tem muito aquela questão de que vão pegar as minhas informações, as minhas informações podem ser usadas, ou o meu concorrente vai chegar com essas informações, o que é uma grande ilusão que ele tem, né? É lógico, se o cara que tem uma loja de roupa no bairro, se ele pegar e ligar para o mesmo cara para um cara que tem a mesma loja, do mesmo segmento, do mesmo bairro, e começar a conversar dos resultados dele com ele, não é muito legal, não vai ser muito atrativo para o negócio dele, porque esse cara pode usar essa informação sim para definir um preço, para definir uma estratégia de venda, algo assim. Agora, de uma forma mais geral, você falar com um consultor, até com uma empresa que está trabalhando com diversas empresas ali, isso vira uma ilusão, né? Porque ele falar quanto ele fatura, ou qual que é a margem dele, ou qual que é a precificação que ele está colocando, como que ele precifica o produto, qual promoção que ele vai fazer, isso daí no todo, essa informação não vai ser usada de praticamente forma nenhuma, né? Mas eles têm bastante receio disso. E tem até uma questão quando a gente está desenvolvendo a startup, eles falam, o primeiro passo que você tem que fazer para desenvolver startup é sair falando da sua ideia para todo mundo. Porque só assim Isso você aí. vai saber se você está fazendo uma grande idiotice ou se você está fazendo alguma coisa que pode prestar. Então, isso deveria ser feito também pelos empresários de mercado tradicional. Não vou falar sair falando a ideia, mas comentar algumas questões com pessoas que ele acredita que podem cooperar para o desenvolvimento daquilo. Isso é bem válido. E é um receio que eles têm muito. Até mesmo na hora que eles ligam para comprar o produto, que a gente pergunta sobre algumas questões a respeito do negócio, eles falam, não, mas isso eu não vou falar agora não. Se a gente avançar, eu falo. E são questões tipo assim, quanto você fatura por mês em média? Pô, o que eu vou fazer com essa informação? Né? Não dá para fazer quase, não dá pra fazer nada com ela, na verdade. Não é quase nada, não dá para fazer nada. É só para poder saber mesmo. É para quebrar o gelo, né? Exato, exato. Eu te perguntei exatamente por causa disso. Eu acho que um dos grandes pontos aí que eu destaco do meu gestor é justamente por estar como startup. Quer dizer, ela nasceu como uma ideia, ela ainda um pouco embrionária, né? Já encontrou uma abrangência nacional e, assim, tem que lidar não só com o mercado onde empresas, né, estão lidando com seus clientes,
mas também ela tem que lidar com seus clientes. Então, ela vive a sua realidade, uma realidade que, ainda que em outros setores, em outras proporções, os seus próprios clientes estão lidando. E às vezes isso é muito diferente, né? Olha, o que eu faço no meu dia a dia para a minha empresa, o meu gestor, o meu cliente tem dificuldade de entender, de perceber que isso é válido, que isso é necessário, que isso ajudou a tirar do papel, né? Ajudou a construir o negócio. E às vezes, pegando um pouco desses exemplos, a gente consegue fazer com que os clientes eles se aproximem um pouco mais da realidade, né? Olha, tem gente que está conseguindo usar isso como solução, né? Uma dessas soluções é buscar novos clientes, né? Como você estava falando agora há pouco, né? A gente tem, às vezes, a pessoa achando que tem que vender mais, tem que vender mais, tem que vender mais para manter o seu fluxo de caixa. Né? Não é só vender mais, é saber o seguinte, quanto que eu preciso vender mais para poder ajustar o meu dentro de casa. Né? Então, se eu estou dando 10% de desconto nas minhas peças, isso vai refletir lá em talvez 3 ou 4% a mais de faturamento que eu preciso garantir, senão vou desbalancear. E quem faz isso de uma maneira muito legal é o pessoal da Fermais, da Sharon, aqui de Santa Catarina, que mandou uma mensagem aí para nós agora, esteve numa live comigo alguns dias atrás, e tem aí um processo de aproximação com os clientes que é muito bacana, que é muito positivo. E nesse bate-papo, o que ela dizia é o seguinte, independente do quanto que eu vou precisar a mais ou a menos, eu preciso estar próximo dos meus clientes. Né? Eu preciso estar cultivando eles. É dali que todo mês, né, em vendas recorrentes, a coisa vai sair. Né? E às vezes o empresário ele não tem muito dessa visão. Ele pensa, não, eu preciso apenas fazer a venda, eu preciso desovar o que eu tenho no estoque. Né? E assim como o resultado do fluxo de caixa, o desovar o estoque vai ser uma consequência dele ter pessoas que confiaram nele, no que ele entrega como solução para que a pessoa se sinta confortável de pagar e não só uma vez, né? E voltar e comprar de novo, e ter o serviço de novo, e ter a prestação de serviços novamente. E aí, assim, a gente usando esse exemplo do meu gestor, o que eu queria perguntar para ti é como é que é feito esse approach hoje, né? Quer dizer, você disse que a pessoa paga um valor, tem um consultor. Como é que funciona esse relacionamento de longo prazo? Né? Quais são as formas que hoje um cliente, uma empresa, tem de acesso ao meu gestor e como é que ele mantém isso? Né? É uma mensalidade? É uma venda contínua? Como é que é a operação? Até para que o pessoal conheça um pouco da operação do meu gestor. O meu gestor hoje é um plano mensal, né, o pagamento mensal, de forma geral, é um plano que a assinatura ela vai durar ou 6 ou 12 meses, tá? É lógico que o cliente, se ele estiver insatisfeito com a solução, ele pode cancelar a qualquer momento, mas é uma venda recorrente, né, o que a gente chama de SaaS, né? É um Software as a Service. Ele paga todos os meses para ter acesso àquela estrutura, né? E até falando dessa questão de acompanhamento, de garantir que o cliente esteja ali presente junto da gente, a gente tem hoje o nosso gerente de sucesso. Então, cada cliente, além do atendimento do consultor, ele tem um gerente de sucesso, que o papel do seu gerente de sucesso é acompanhar o desenvolvimento da sua empresa junto com o meu gestor e também na própria empresa. Então, logo no começo, quando o nosso cliente ele começa com o meu gestor, ele tem ali o primeiro momento com o gerente de sucesso dele, que faz um onboarding com ele, onde que apresenta a solução, apresenta a plataforma, como ela funciona, como ele utiliza. E nesse momento já é feita ali uma análise para poder definir quais são as prioridades daquele empresário nesse primeiro momento. E é definida uma meta trimestral, André. E o objetivo ali desse gerente de sucesso é garantir que com os atendimentos que são feitos com os consultores, aquela meta trimestral seja alcançada. E aí são feitas reuniões periódicas, no mínimo 2 reuniões mensais, para acompanhar o desenvolvimento dessa empresa e o alcance do resultado dela. É lógico, o gerente de sucesso, o objetivo é fazer o acompanhamento. A gente gosta até de usar um pouco do PDCA para fazer isso. O que a gente faz? No onboarding e na análise para definição de meta, a gente está ali no comecinho do PDCA, né, fazendo praticamente só a identificação do problema. E aí depois, a gente, identificando os problemas, a gente começa a definir com esse cliente quais seriam os melhores consultores para ajudá-lo nesse momento, as melhores áreas, né?
E, mediante essas prioridades, os consultores fazem ali a análise de fenômeno, a análise de processo e a definição do plano de ação. E quem faz a fase de acompanhamento de resultado é o gerente de sucesso de cliente. Então, a gente consegue fazer esse mix a fim de garantir que esse cliente realmente está desenvolvendo o negócio dele. E não só tendo atendimentos com consultores de forma esporádica, tá? Porque, às vezes, se você não consegue definir um foco para a empresa seguir, acaba que ele pode ter atendimentos que não vão gerar um resultado tão bom e a impressão dele é que a solução não atendeu à expectativa que ele tinha. Uhum. Isso é muito importante, porque esse processo de recorrência vai da continuidade da confiança, que às vezes se estabelece até com o próprio consultor ou com aquela solução que foi estruturada. Nem sempre a gente consegue fazer isso no primeiro contato, né? E aí tem até uma facilidade de que a pessoa, quando faz esse approach aí com um consultor, ele já tem garantido que vai ter pelo menos um retorno. Exato, exatamente. E aí, com cada atendimento desse, ele ainda tem esse retorno, né? Que o objetivo do retorno, de forma geral, é fazer alguma tratativa de pontos que ficaram de fora ou em dúvida durante o atendimento inicial que foi feito, né? Para realmente garantir que as ações que foram definidas pelo consultor sejam implementadas pelo cliente na empresa dele. Que é uma coisa, quando a gente está na consultoria, a gente fala, né? Não adianta só definir meta, a meta não vai ser alcançada, né? O que bate meta é a ação, e a ação ela tem que ser executada, né? Então, para poder bater meta, tem que definir a ação. Quem define as ações são os consultores junto com os clientes durante os atendimentos. E aí a gente tem que garantir que esse cliente está executando essa ação, para garantir que o resultado seja alcançado para ele. É aquele negócio, o André, o meu gestor é uma empresa que luta para o cliente bater a meta dele. É uma luta assim que ela é meio complicada. Eu, quando faço um atendimento com algumas empresas, né, não só no meu gestor, mas quando eu converso com algum empreendedor, eu costumo usar um exemplo que talvez não seja nem lá muito feliz, né? Eu digo para eles, olha, eu tenho uma prima, né, que ela é nutricionista e ela conversa comigo frequentemente. E ela me diz o seguinte: André, não adianta se me olhar de cara feia, né? Porque eu vou olhar o teu problema, eu vou fazer o diagnóstico, eu vou pensar em todo o prognóstico e vou te detalhar a ação. Mas no fim das contas, quem abre a boca é você. Então, não adianta você reclamar que você não está ganhando massa muscular, que você não está perdendo peso, que você não está vendo os resultados, se efetivamente tudo aquilo que a gente conversou, se tudo aquilo que eu te sinalizei, se todo aquele script que a gente colocou na sua mão, lá na ponta você não executar. Então, a confiança ela não pode ser só no momento de desabafo. Ela tem que ser um pouco mais extensa, ao ponto de você tentar realmente trabalhar a sua rotina, a sua realidade e fazer com que aquelas ações ali propostas no papel, elas aconteçam. E tem algumas dificuldades. Alguns desses empresários, eles têm às vezes equipes, né? E às vezes sair da sua rotina ao ponto de você fazer diferente, mas também estabelecer que as pessoas que trabalham com você, que estão nas rotinas ali do dia a dia, também mudem, é um grande desafio, né? E isso é algo que o meu gestor lida continuamente. Como é que você tem lidado aí com as equipes, com as pessoas, com os múltiplos consultores, ainda mais agora à distância nesse momento, para manter essa cultura aí da startup mais ou menos nivelada e uniforme, homogênea? Olha, interno dentro do meu gestor, hoje, além da gente a gente trabalhando hoje home office, na verdade a gente começou um pouco antes da quarentena por decisão estratégica, né? Então a gente começou a trabalhar de home para poder realmente testar esse modelo e ver o quão eficiente ele poderia ser para o desenvolvimento do negócio. A gente conseguiu resultados bem positivos. Só que aí uma das estratégias que a gente usa são reuniões presenciais, né? Então, a gente implementou uma rotina de reuniões presenciais de toda a equipe, onde a gente faz algumas discussões mais estratégicas a fim de manter o time mais engajado, né? Uma coisa que a gente tem ali, quando a gente fica home office, muito distante do time, é que vamos colocar, a energia começa a baixar um pouco, né? Você não está naquela energia todo mundo junto, vamos que vamos, discutindo o resultado, dando aquele calor, né? Então, isso dá uma esfriada. Então, a gente usa essas reuniões para dar uma subida na bola de novo e continuar na ascendente que a gente tinha alcançado. Já no meu gestor, com os clientes, a gente tem consultores que ajudam esses clientes a desenvolver a equipe,
consultores direcionados também à performance de equipe e à liderança, a fim de auxiliar o empreendedor a dar esse passo, que não é fácil mesmo não. Muita gente trava, né? Beleza, eu tenho que fazer, mas tem que cobrar o fulano, eu tenho que pedir para o ciclano, tem que exigir alguma coisa para poder ser executada, aí o negócio começa a ficar um pouquinho mais complicado. E aí, nesse momento, a gente orienta esse cliente a ter atendimento com os consultores que podem auxiliá-los a ter aí uma liderança mais efetiva com o time dele, né? Porque realmente pode ser uma quebra de paradigma na hora que o cara tem que começar a exigir que a equipe dele alcance os resultados por ele, né? Que a equipe dele chegue ali numa performance que ele precisa que eles cheguem, e não só deixar o dia a dia ali, né? Muitos clientes que a gente pega, André, não sei se você já conversou com alguns deles, eles não têm meta definidas, né? Sim, Então, às vezes, a grande maioria não tem meta definida. Na hora que você define uma meta para esse cara, e essa meta ela chega para a equipe dele, e aí você tem um puta desafio. Como é que ele vai definir essa meta para a equipe dele? Como que eu comunico a minha equipe dessa meta? Como que eu falo com o João que vende ali embaixo, que ele vendia o tanto que ele queria, agora ele tem que vender 200 por dia? Como é que eu vou comunicar isso para ele? Só falar? Mas e se ele não vender? O que que eu faço? E se ele vender? O que que eu faço? E aí essas dúvidas começam a pipocar, né? E isso é um puta desafio. E a gente tem consultores que também auxiliam nisso. A gente identificou que os clientes começavam a dar aquela derrapada na hora de colocar o negócio na prática, né? Mas é aquele negócio. Além de ter esse ponto, tem uma questão que é bem engraçada. Hoje até eu vi um vídeo bem legal a respeito de um empreendedor mineiro. Não quer dizer que mineiro é assim, mas foi bem legal. E o empreendedor mineiro, ele estava... enfim, era uma história super engraçada de uma vendinha. Mas na vendinha ele tinha uma camiseta assim, que estava escrito: aqui tem muito potencial, mas tem mais preguiça. Então, não adianta ter só potencial e ter mais preguiça que potencial, né? O cara ele tem que ter realmente uma disposição muito grande para poder movimentar, para sair daquela zona de conforto, né? Porque para o empresário acaba sendo uma zona de conforto segura, né? E à medida que você começa a desafiar esse cara, você tem que ir para cá, tem que ir para ali, tem que fazer isso, tem que brigar com aquele cara, tem que cobrar aquilo. Isso daí começa a ficar um pouquinho mais complicado. E aí a preguiça tem que ficar de lado, o medo tem que ficar de lado de tomar uma ação e colocar isso para rodar. E aí a gente coloca alguns consultores que podem também ajudar nesse desafio. Uhum. E assim, é muito importante, né, Caio? Porque nesse momento, onde a grande maioria está em home office, a gente sabe que algumas regiões aí, como Belo Horizonte, estão começando a intensificar um pouco esse processo de fechamento, outras estão retomando, né? Mas de maneira geral, a gente ainda tem uma certa parcela e um certo nível de distanciamento que não permite todas as empresas retomarem com as equipes presencialmente de pronto a 100% total vapor. Essa necessidade ela é muito clara. Olha, nós temos que ter indicativos que mostrem como é que está o nosso dia a dia, como é que está a nossa performance. E falar em indicadores, às vezes, é uma palavra super complicada. Mencionar que esses indicadores são numéricos, às vezes causam um choque. E são choques que têm os dois extremos, né? Até para que o pessoal saiba um pouco das realidades que a gente vivencia, né? O primeiro é aquele cara que nega. Não, eu não preciso disso, não, isso não vai passar pela minha cabeça, não consigo mexer com números. A outra realidade é quando o camarada recebe os números e entende que, poxa, minha vida mudou e agora eu vou botar os números lá em cima, né? Então, a gente tem, às vezes, aquele caso do camarada que nunca colocou metas e na primeira meta ele já quer explodir a boca do balão. Não, porque se esse número de vendas for muito maior, o meu resultado vai ser muito maior. Mas ele não pode esquecer do pé no chão. Não adianta você colocar a meta ali de um mês pro outro, né? Nossa, não, porque eu nunca tinha pensado nisso. Olha, eu vendi 100 peças do meu mostruário aqui em 3 meses. Puxa, se eu tivesse vendido 300 por mês, eu tinha um resultado financeiro muito bom. Então eu vou fazer com que a minha equipe agora venda 300 por mês. Peraí, você está saindo de 30 por mês para 300. Não é da noite para o dia, não é só botar o número no papel. Porque também causa aquela situação, né, cara? Não vai atingir. E aí vai vir uma frustração muito grande, vai achar que não é esse o caminho, que o negócio não funciona. Não, a gente tem que traçar uma curva para chegar lá nos 300, né? E essa curva pode levar um certo tempo aí, uma certa adaptação. Olha, gente, eu estou conversando aqui com o Caio Firmino,
da plataforma Meu Gestor. Estamos num papo aí bacana, conversando um pouco sobre as experiências que a plataforma tem com alguns clientes, com alguns micro e pequenos empresários, que atende hoje diversos segmentos no Brasil inteiro. E se você que está acompanhando aí tem alguma pergunta, tem algum foco que você gostaria que a gente debatesse, nós estamos entrando aí nos últimos minutinhos, pouco mais de 10 minutos da nossa live. Então, manda nos comentários lá para nós que a gente vai falar um pouco do teu negócio. Caio, desafio aí, 3 segmentos que a gente atende, clientes que a gente atende, problemas que eles tiveram e como é que a gente está atendendo ou atendeu eles hoje para dar uma revigorada no seu negócio. 3 segmentos, 3 problemas e como que a gente ajudou. Isso. Isso? Tá. Putz. Sem ensaio fica difícil, né? Tá pesado, hein, velho? Tá, vamos lá. Primeiro, deixa só. Eu vi aqui, André, esse pessoal você conhece? Conceição, Lojas Mariela, Ronaldo. A Conceição, ela é presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagem de Santa Catarina. Ó, que legal. Aqui. Obrigado aí, um abraço para você. Lojas Mariela. Abraço pessoal da Lojas Mariela aí, Fábio, Tanael, nem sei se o pessoal tá aí ainda, mas entrou, saiu, enfim. Aí vamos dando um oi aqui, né? Ronaldo, enquanto isso eu vou pensando na resposta. Fábio. É isso aí, tem uma galera legal aqui. Pessoal, muito obrigado aí. Tô achando assim muito legal fazer a live com o André. E o André já colocou um desafio aqui de eu falar aí algumas empresas que nós atendemos e como que a gente ajudou essas empresas a resolver os desafios, né? E quais desafios eles trouxeram de alguns segmentos. Vamos lá. Essa questão que você está falando agora sobre indicador é uma questão bem interessante, André, porque de forma geral os nossos clientes eles não têm indicadores, né? E quando eles têm, eles geralmente têm uma resistência boa de implementar. Eu posso colocar que quando a gente fala de varejistas, né, geralmente eles trazem esse problema muito da venda, né, para a gente, ou muitas vezes precificação, que por muitas vezes o impacto que ele percebe mais é no fluxo de caixa, é a falta de disponibilidade de caixa, né? Mas geralmente ele traz a discussão da venda ou de preço. Eu não defino o preço direito do produto, eu não sei se esse preço está bem definido e por aí vai. De forma geral, quando a gente fala de vendas, a gente ou está falando de fazer ali vendas para os mesmos clientes ou de conquistar novos clientes, né? Quando a gente vai conquistar novos clientes, aí a gente começa a desenvolver trabalhos de marketing, né? Direcionando ali para consultores que vão definir estratégias de marketing para aquisição de novos clientes. Aí depende muito do negócio, do porte do negócio, aonde que o negócio está. Mas, de forma geral, para os nossos clientes, ou a gente direciona, ou os consultores direcionam para a utilização de redes sociais ali, né? Para poder fazer algumas postagens em Instagram, utilizar a conta de forma mais intensa. Ou até mesmo aqueles, o velho, não sei como é que se chama aí no Sul também, o folder, né? Fly. O flyer, né? O flyer, né? Que eles fazem lá para poder distribuir ali no bairro. São negócios muito locais, de forma geral, o pessoal vende para o bairro, né? Então não adianta você sair divulgando igual, fazer um anúncio no Facebook para o Brasil inteiro, se você precisa de vender, para o bairro ali. Então, o negócio geralmente, a gente direciona para o consultor de marketing que vai definir ações ali mais focadas na região, como fazer flyers para distribuição em casas ou em prédios, ou trabalhos dentro do Instagram com anúncios direcionados para a região, coisas mais focadas ali na região. Mas tem um ponto que é interessante, né, que geralmente esses caras querem vender mais, mas eles não têm quanto que eles querem vender mais, né? Então, eu quero vender mais. Mas quanto você quer vender? Mas não sei. Então, quanto você vende? Não, também não sei. Não, mas peraí. Então, a gente precisa primeiro ficar sabendo quanto que você vende. Então, o primeiro ponto parte dessa premissa que você fala do indicador, né? Que o indicador é uma métrica. E métrica, o negócio está lotado de métrica. A questão é que ninguém olha para ela, né? A partir do momento que você define que aquela métrica é importante, você definir um indicador. Qual que é a diferença do indicador para a métrica? É que o indicador eu preciso de dar importância para ele. Eu tenho que acompanhar, eu tenho que olhar o número, eu tenho que definir uma meta, pode não ser no primeiro momento, mas tem que definir em algum momento. Porque indicador sem meta, eu vou estar olhando para ele aí, tá bom, tá ruim, 10 é bom ou 10 é ruim? Eu preciso chegar no 20 ou no 15? E aí a gente precisa definir essa meta.
De forma geral, esse problema da meta é um problema que influencia desde o cara que tem um preço mal definido até o cara que está vendendo o menos que ele espera, né? E não só menos em volume financeiro, como em volume de mercadoria. A falta de um indicador bem definido ou do acompanhamento do indicador influencia em todos esses problemas, né? Mas geralmente a gente não começa por aí, a gente começa definindo ações que estão muito mais direcionadas para o resultado em si, como um marketing, e depois a gente vai falar sobre o indicador. É engraçado, tem que fazer o contrário, né? Porque quando a gente vai definir isso em empresas de maior porte, a gente começa pelo problema que vira uma meta, um indicador e uma meta. E depois a gente vai fazer ações para alcançar aquilo. No pequeno, a gente começa tratando o que ele acredita que é um problema e depois a gente vai definir a meta ou o indicador. Porque antes, geralmente, ele não quer definir. Como você falou, pô, não, isso aqui não é para mim, eu vou definir indicador agora para o meu negócio, vou definir meta, eu não sei nem os números direito como é que estão, eu estou precisando de vender mais. Então, a gente começa fazendo com que ele venda mais, por exemplo. Mas ele nem sabe direito quanto que ele está vendendo, mas a gente tem um fluxo maior de clientes, as ações elas são direcionadas para o aumento de venda, e aí depois ele começa a ver, putz, eu estava precisando de saber quanto que eu estou vendendo, porque eu estou vendo que está aumentando aqui, mas eu não tenho certeza, eu queria saber quanto. Aí a gente parte para a necessidade. Primeiro a gente precisa levantar a necessidade para depois definir a ação. E geralmente a necessidade está no resultado que ele mais sente, que ele mais vê. E aí, depois que a gente resolve esse problema, ou pelo menos ameniza, né? Dá uma abafada no fogo ali, a gente consegue mostrar para ele essa necessidade. André? É uma situação bem, bem complicada, né, Caio? Porque... Oi, você está me ouvindo? Acho que o nosso vídeo deu uma congelada aqui. Alô, Caio? Câmbio! Oi. Eu caí, voltamos. Você caiu, eu estou aqui ainda. Como é que Deu uma congeladinha aqui. Os nossos males de internet desse horário, né? Mas eu estava comentando, Caio, eu acho que desse ponto que você fala é super importante, porque a gente, quando encontra com o cliente, a gente quer que ele continue seguindo a vida, né? Às vezes ele não vai ter aquela opção de parar tudo que ele está fazendo para redesenhar o negócio. Então, a gente olha para a parte de vendas, comercial, para que tenha certeza de que, olha, tem alguma coisa sustentando o negócio, agora vamos otimizar. O problema é quando ele dá uma melhorada na parte de vendas e acha que está tudo bem e vai o resto, né? E aí, aí que dá os problemas. Fica pelo meio do caminho, né? Essa é a condição aí mais complicada. Tem uma ferramenta no site do meu gestor que eu acho que é legal a gente comentar como solução, Caio, que é a gestão à vista, né? Que é um exemplo ali do que, pelo meu gestor, as pessoas podem receber. Como nós estamos caminhando aí para os nossos últimos 5 minutinhos, queria que você comentasse um pouco dela ali como uma das soluções aplicadas. André, o gestão à vista é um dos negócios mais impressionantes que tem de gestão para poder implementar dentro de uma empresa. É ridiculamente simples, mas gera um resultado muito positivo. Que é basicamente, quando você tem um indicador e uma meta, ao invés de você ficar com aquilo só na palavra ou num papel guardado na sua gaveta ou numa planilha de Excel, a gente tem a estrutura, né? Você definir um gráfico de gestão à vista para você fixar na parede da sua empresa, aonde os seus colaboradores, e especialmente os responsáveis por aqueles resultados, possam acompanhar aquilo de forma visual. Então, se você, por exemplo, tem uma loja que tem vários vendedores, você definir uma meta de venda para cada um e cada um ter o seu gráfico de gestão à vista, aonde que ele pode ali acompanhar se ele está batendo a meta dele ou não. E além dele acompanhar se ele está batendo a meta ou não, os outros também vão acompanhar se ele está batendo a meta ou não. Esse gráfico de gestão à vista, com a meta definida, fixado na parede, gera uma injeção de ânimo e de atingimento de meta na equipe muito grande. Eu estou te falando que a gente já fez isso em empresas de maior porte, onde tinha um fluxo grande de gente, e na hora que a gente colocava os gráficos de gestão à vista, o responsável vinha até a gente, o pessoal estava meio assim, e tal, beleza, coloca ali. Aí colocava, ninguém estava muito assim da meta, a partir do momento que ficava ali, e o resultado começava a ficar vermelhinho, porque ele tinha que riscar de vermelho o resultado negativo, abaixo da meta, ele começava a vir até a gente, peraí, cara, eu queria ver como é que faz para poder mudar aquele gráfico ali,
como é que eu passo aquele resultado para cima do risco da meta? Falou, opa, aí não é o gráfico, a gente tem que bater a meta lá no resultado. Vamos ver como é que está o resultado? Vamos ver o que a gente precisa fazer? E aí você levanta nele a necessidade de bater a meta dele. Então, implementar isso dentro de uma pequena empresa é um negócio super simples, que é um gráfico fixado na parede com a sua meta. Lógico, você tem que definir a meta antes, lá atrás, né? Mas já está com a meta definida, já tem o indicador definido. Entra lá no site do Meu Gestor, lá tem um lugar onde você vai conseguir baixar os gráficos de gestão à vista. Você baixa os seus gráficos de gestão à vista e implementa aquela meta que você tem num gráfico de gestão à vista fixado na parede, num lugar onde que os seus colaboradores, inclusive os responsáveis por aquelas metas, possam visualizá-los, né? E aí eles mesmos preenchem aqueles resultados, eles mesmos acompanham aqueles resultados, e isso faz com que eles tenham um ânimo, uma injeção de ânimo gigantesca de buscar aquela meta. E é uma ferramenta simples, é uma ferramenta que, assim, ele vai gastar alguns minutos do dia dele para poder configurar, entre aspas, né? Mas que vai gerar um resultado muito positivo no resultado da empresa. A gente já viu, assim, não vou falar milhares, mas pelo menos centenas de casos onde que gerou resultado, um gráfico de gestão à vista fixado na parede. Isso mostra que, assim, às vezes o que a gente precisa é de organização, não necessariamente uma mega tecnologia, um software super caro, rever toda a equipe, reestruturar todo o negócio, não. Às vezes o que a gente está precisando realmente é botar a coisa ordenada para ela trazer o resultado que a gente espera. E isso acontece com muita frequência na pequena, né? Porque a pequena, o empresário às vezes já teve que criar um negócio num rompante. E a coisa foi acontecendo. E foi acontecendo e está funcionando desse jeito. E não deu tempo de sentar, parar, olhar e ter o carinho necessário para botar os parafusos dentro dos espaços corretos, né? Ô, Caio, eu fico muito feliz de ter esse papo contigo. Eu acho que tem muita coisa que a gente pode explorar ainda e dividir com as pessoas que estão aí. Mandar um abraço aí para Leila Coutinho, que tá fã, viu? Obrigado, Leila. Obrigado, tá aí Leila. Com a gente. Pessoal da Avenida Bebidas, que está acompanhando também, entrou aí um pouco depois. Eu acho que vai sobrar para a Rosete também, mandar um abraço, né? A esposa participando, a gente tem que valorizar aí também, né, Caio? E a minha também, com a gente. Ele é a esposa aqui também. Então aí, estamos muito bem assessorados, né? Mas a gente vai deixando esse vídeo aqui, as pessoas vão poder acessar posteriormente, vai ficar aqui na plataforma das mídias sociais, como um gostinho de alguns pontos que a gente vai conversar mais para frente. E eu queria, nesses últimos minutos dos colegas que nos acompanham ainda, Caio, que você deixasse aí, nós temos só 2 minutinhos, o Instagram ele fecha automaticamente aqui a nossa transmissão. Então, nesses 2 últimos minutos, só para deixar o seu recado final e o convite para o pessoal conhecer mais a fundo aí a plataforma. André, obrigado pelo convite, obrigado por poder estar aqui, né, fazendo essa live com você. Foi um bate-papo muito bom, como você disse. Acredito que o pessoal poder ver depois vai ter muito conteúdo aí que pode ser relevante para essas pessoas, especialmente micro e pequenos empreendedores ou quem quer empreender. Eu convido todo mundo a acessar lá o meugestor.com, não só para poder dar uma olhada na nossa solução, mas para acompanhar nosso blog, também acessar o nosso Instagram, né? E também o meu Instagram, tem muita coisa lá, o CM Firmino, puderem aí, me sigam. Você já vai ter acesso a muito conteúdo, não só do Meu Gestor, mas conteúdo também que eu estou divulgando. E lá no blog do Meu Gestor a gente coloca conteúdo sempre tem conteúdo novo. E no nosso canal do YouTube também do Meu Gestor, muito vídeo bacana para poder aí compartilhar um pouco desse conteúdo com as pessoas, com os micro, pequenos empresários, com os aspirantes a empresários. E a gente segue na batalha desenvolvendo aí o Meu Gestor para alcançar cada vez mais empresários. Para você que está aí assistindo, né, peço que você, se tem um amigo empresário, um amigo que quer empreender, pede para ele poder entrar lá no Meu Gestor, que a gente pode ajudá-lo muito. E um amigo que está retomando aí nesse momento, ou se você está retomando, a nossa solução pode te ajudar bastante a retomar de forma mais estruturada. O André é um dos nossos consultores que nos dá a satisfação de estar participando com a gente junto com o Meu Gestor, e ele está lá para poder te ajudar como empresário a ter mais sucesso, mais, vamos falar assim, um pouco menos de sofrimento no desenvolvimento da empresa, né, André? Então, assim, cara, só alegria, um beijo para todo mundo, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui batendo esse papo, espero que a gente possa fazer novos bate-papos desses. Com certeza. Moçada, vamos encerrando por aqui, obrigado, eu faço aí as minhas palavras, as do Caio,
Você entra lá nos perfis das mídias sociais do Meu Gestor, entra no blog, entra no site, entra também nos nossos perfis nas mídias sociais, no meu e do Caio. A gente segue no nosso bate-papo aí no dia a dia e saiba que você não está sozinho. Nós, assim como outros especialistas, estamos aí para auxiliar vocês. O Instagram já abriu a contagem regressiva aqui para mim, avisando que são os últimos 10 segundos e o nosso bate-papo fica lá no IGTV, nos dois perfis. Aguardamos vocês, nosso papo segue. Caio, valeu a força, Obrigado, tamo André. junto, parceiro. Um abraço. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.